A graça e a paz, meus amigos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. No livro de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7, Jesus ele diz que ele é a videira. Videira é uma árvore que dá uvas. E ele diz para os seus discípulos que eles seriam os ramos. Ele seria o tronco da videira e os discípulos os ramos. E todos os ramos têm que dar fruto, produzir uvas, têm que produzir frutos. Na verdade, ele estava usando uma figura de linguagem para dizer: todos aqueles que estão em mim têm que produzir bons frutos. Esses frutos seriam as obras. E por que as obras? Porque quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. E a sua conduta já começa a mudar. E esses frutos que Jesus ele disse, significa as obras que você vai realizar por Jesus. Tipo, eu vou fazer porque isso agrada a Deus. É nesse sentido. Porque o ímpio também, algumas vezes eles faz boas obras. Ele dá um marmitex para alguém, ele compra uma calça para alguém, ele dá uma roupa para quem não tem, né? Então, Jesus ele quis dizer o quê? Vocês vão fazer essas obras em mim. E aí, quando você produz esses frutos, que no caso são as obras, isso agrada a Deus. Aí ele vai dizer que é limpa os ramos, né? Ele limpa os ramos para que produza mais frutos. Aí tem um detalhe, que ele fala que os ramos que não, os galhos que não produzirem frutos serão jogados fora, que são as pessoas que não produzem frutos que agradam a Deus, que não praticam as obras que agradam a Deus. O que Jesus também estava querendo dizer é que não adianta eu estar nele ou dizer que estou nele e fazer coisas erradas, enganar as pessoas, tratá-las mal, tentar prejudicar alguém. Essas coisas não agradam a Deus. Então é um galho que está infrutífero, não está produzindo nada de bom que agrade a Deus. Mas aquele que está em Cristo e produz fruto é aquela pessoa que tem Jesus na sua vida, aceitou a Cristo em sua vida, recebeu ele como Salvador e começa a praticar as obras que agradam a Deus. Bondade, misericórdia, longanimidade, que é paciência, amor ao próximo, amor a si mesmo. Então, quando você pratica algo de bom para alguém, você vai lá no hospital para visitar uma pessoa, um exemplo, que não seja o seu parente, ou seja também, mas você vai lá no hospital para visitar alguém que está lá enfermo. Você vai lá, você dá um conforto para aquela pessoa, um consolo, você está produzindo frutos. Você vai lá, você fala de Deus, você fala: eu vou orar por você. Hoje eu vou embora para casa, eu vou orar por você. E na semana que vem eu venho, faço outra visita. Ou daqui 2 dias eu volto. E aí você ora. Você está produzindo os frutos que agradam a Deus. Então, meus irmãos, Jesus ele é a videira. Quando nós estamos nele, nós precisamos produzir frutos. Não vai acontecer isso do nada. O Espírito, nós não vamos ficar fora de si e o Espírito vai tomar conta de nós e vai fazer as coisas. Não, isso vem de nós. Por isso que eu gravei um vídeo falando a respeito do culto racional. A gente tem que saber o que a gente tem que fazer e nós temos que fazer as coisas, consciente do que estamos fazendo, sabendo o que é agradável a Deus. E o dono da videira, quando ele chegar lá, ele quer ver dando fruto. Ele não quer chegar lá e ver folha vazia. Teve uma feita que Jesus viu uma figueira e ela não tinha fruto, ele amaldiçoou ela. E ela secou imediatamente. E Jesus, ele quer, todas as vezes que chegar perto de nós, encontrar frutos. Esse é um exemplo que eu dei. Fazer uma visita no hospital, mas dar uma roupa para alguém que não tem, acolher alguém, sabe? Pagar um almoço para alguém que não comeu nada o dia inteiro. Isso é produzir frutos. Falar do reino de Deus é produzir frutos. Abençoar a vida das pessoas com a palavra e com aquilo que elas necessitam.
abraçar uma pessoa, dar um conselho para ajudar, que hoje em dia é uma das coisas mais difíceis de se ver. É uma pessoa aconselhando a outra para a outra se dar bem. A maioria das pessoas dão conselhos para ver as pessoas maus. Mas quando você dá um conselho para ajudar uma pessoa a se levantar, a se erguer, você está produzindo bons frutos. E Jesus vai se agradar de você. E no versículo 7 ele diz assim: aqueles que estão em mim, olha lá, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Às vezes eu fico vendo, irmãos, eles vão, não, vamos lá naquela igreja porque é lá que está tendo milagre, vamos lá na outra, está tendo campanha. Meus irmãos, se a gente estiver em Cristo e Ele em nós, a gente vai pedir tudo o que quiser, é promessa dele, e será realizado. Então eu fiz esse vídeo para que você produza bons frutos, para que você entenda essa parábola que Jesus disse. Produzir bons frutos é fazer boas coisas. Porque quando a gente faz más coisas, nós não estamos produzindo fruto nenhum. E no dia do juízo, se a gente não estiver produzindo frutos para Deus, para agradar a Deus, ele mesmo diz, o ramo é cortado e jogado fora. Então, tomemos cuidado e pratiquemos coisas boas enquanto tivermos vida nessa terra. Pratiquemos coisas boas em nome do Senhor. E certamente, irmãos, receberemos o galardão dele. E ele permanecerá em nós e nos dará a maior vitória que nós podemos alcançar, que é a vida eterna. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.